Querido irmão e querida irmã, você que acompanha a nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, seja bem-vindo a mais um estudo. Nós continuamos estudando o capítulo 9 do livro Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e agora estudaremos o penúltimo item das instruções dos Espíritos deste capítulo. É o subitem 9, que tem o título A Cólera. Esse subitem 9 é composto por 5 parágrafos que trazem as instruções de um espírito protetor. Em resumo, nós podemos dizer que o item apresenta a causa de nossos acessos de cólera. Ou seja, nos ensina a identificar por que às vezes nos apresentamos coléricos diante de certos eventos da vida, raivosos, não é? Aquelas pessoas que se entregam a essa ira, a essa cólera. Então, primeiro ponto do nosso resumo, o item nos apresenta a causa de nossos acessos de cólera. Depois mostra seus resultados para aquele que fica colérico e também para aqueles que convivem com ele, como as pessoas o percebem, né? O que poderia acontecer com essas pessoas. E por fim, orienta como controlar a cólera, o que seria uma segunda parte já de um certo tratamento que nós estamos aprendendo aqui nas instruções dos Espíritos. Em que consiste esse tratamento? Identificar a causa, perceber seus efeitos, perceber que ela é nociva, a cólera é nociva, e na sequência iniciar aí as instruções para que possamos controlá-la. Para lembrarmos daquela ideia de continuidade que sempre tentamos estabelecer entre uma ideia e outra, entre um item e outro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós lembraremos que o item anterior se dirigia mais especificamente à brandura, uma das virtudes estudadas nesse capítulo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Dirigia-se à brandura tratando ali das virtudes que são a base de sua conquista. Agora, quando nós estudamos a cólera, nós vemos exatamente o comportamento contrário à pacificidade. E assim nós aprenderemos a identificar uma e outra. O que é ser colérico, o que é ser pacífico. Nós aprenderemos sobre a pacificidade estudando o seu lado oposto, que é a cólera. Se o item anterior falava sobre a brandura, agora esse item fala mais especificamente sobre a pacificidade, do ponto de vista de sua oposição maior, que é o acesso de cólera, né? E é através desse estudo, então, como dissemos, que vamos aprender a controlar os nossos acessos de cólera e começarmos a conquistar a pacificidade. Essa é a ideia de continuidade. O item anterior, instruções sobre a brandura, e agora instruções sobre a pacificidade, estudando a cólera. Então vamos ao primeiro dos 5 parágrafos que temos. Perdão, vamos voltar um pouquinho aqui. Agora sim. Então, primeiro dos 5 parágrafos que temos nesse texto, subitem 9, que começa dizendo que o orgulho nos induz a julgarmos-nos mais do que nós somos. O julgamento que fazemos de nós mesmos está, portanto, corrompido pelo orgulho. Não somos mais do que somos, né? Precisamos aprender a descobrir quem nós somos e o que nós somos, a partir de um julgamento limpo, livre do orgulho. Assim, não nos julgaremos acima das pessoas com as quais nós convivemos. Na sequência, nós vemos que é por isso, por causa desse orgulho ferido, esse julgamento corrompido, que nós não suportamos uma comparação que nos possa rebaixar. O que significa isso? Quando nós temos uma comparação que nos rebaixa, nós nos julgamos maiores. Aí alguém apresenta para nós a realidade, mostrando que nós não somos tão grandes assim, nos comparando com outra pessoa ou com alguma situação da vida. Nos corrigindo, tentando nos educar, nos dar um conselho, e isso nos irrita, porque nos chama à realidade. E aí, então, nós, nessa irritação, nos entregamos à cólera. Tudo isso porque comparar é distinguir entre diferenças. Mas nós julgamos que somos, às vezes, julgamos que somos modelo para todas as coisas, que o nosso conhecimento é maior e mais alto,
que nosso estilo de vida é o que deveria ser o de todos, que o modo como nós fazemos é correto e o que os outros fazem não é, em várias circunstâncias da vida. E que tudo que é diferente de nós está errado. E quando alguém mostra que não é bem assim, então nós nos irritamos e passamos a nos sentirmos rebaixados, porque julgávamos tão alto que a comparação então nos rebaixou. Nos consideramos assim acima de nossos irmãos, isso pode ser em espírito, como dissemos, né, em conhecimento, em moralidade e assim por diante. Quer em posição social ou em vantagens pessoais, materiais mesmo, né? Nos julgamos melhores que as outras pessoas em mais vantagens e assim. O menor paralelo nos irrita e aborrece. E então o que acontece? A gente se entrega à cólera. Aqui então a causa da cólera nesse parágrafo, né? Orgulho que causa um erro de julgamento, que é o de nos acharmos superiores, de nos acharmos em posição melhor, seja em qualquer âmbito da vida. Mas quando a vida mostra ao contrário, que existem pessoas ou situações em situações e posições que julgamos melhores que a nossa, nós nos sentimos rebaixados e aí então vem a cólera. Orgulho ferido, sentimento de estarmos diminuídos, e aí então a gente se entrega à cólera. O segundo parágrafo continua nos orientando no seguinte sentido: pesquisai. Esse parágrafo nos pede para que nós pensemos um pouco, reflitamos se não é assim mesmo que acontece, né? O que nós dizíamos até agora do parágrafo anterior. Vejamos se esses acessos de demência passageira, olha só, cólera, né? Tratado como demência passageira. A gente fica meio que demente diante desses acessos, que nos assemelham ao bruto, ao animal, porque nos fazem perder o sangue frio e a razão e a gente se atira às coisas por instinto, né? Atendemos ao nosso instinto, atendemos ao sangue quente, né? Pesquisai, mais uma vez a palavra, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Aqui é uma espécie de conclusão do parágrafo anterior ainda. Segue a explicação dizendo que é o que vos faz repelir coléricos, conselhos ponderados, senão o orgulho ferido por uma contradição? Então, quando as pessoas nos contradizem, novamente, fere o nosso orgulho, não aceitamos o conselho e perdemos oportunidades de engrandecimento, de progresso, né, de luz em nossas vidas, porque não aceitamos a palavra do outro, a boa palavra do outro, inclusive. Impaciências surgem porque se originam de contrariedades, ou que a vida nos traz ou que pessoas nos trazem. Essas contrariedades, muitas vezes pueris, infantis, decorrem da importância da personalidade, que cada um liga a sua própria personalidade, diante da qual entende que todos devem se dobrar. Vejam só, outra vez, o orgulho ligado à personalidade. Se somos contrariados, ficamos impacientes. Ora, tudo isso porque julgamos que nossa personalidade é tão importante que não pode ser contrariada. Ninguém pode dizer que a gente está errado. Isso é um comportamento infantil. Não podemos dispensar conselhos e precisamos aceitar mais vezes que podemos estar equivocados. Só há progresso assim. Quando o orgulho se mostra ferido na contrariedade, causando impaciência e cólera, tudo isso ainda nós vamos identificar que é por causa daquele erro de julgamento sobre a importância de nossa personalidade que já estamos vendo desde o parágrafo passado. E aí então a gente tem esses comportamentos coléricos que não aceitam conselhos, não aceitam correção, não aceitam uma palavra amiga, nunca aceitamos que estamos errados e que precisamos mudar. Terceiro parágrafo. Então, entregue à cólera, né, em seu frenesi, no auge, né, da sua cólera, o homem colérico a tudo se atira. Aqui a gente começa a ver o efeito externo da cólera em nós. Até agora víamos os efeitos internos, né, o despertar de um orgulho ferido. Agora, o que acontece no mundo exterior, né? O homem a tudo se atira, agride objetos inanimados, natureza bruta, quebrando-os porque não lhe obedecem. Bem, diz o Evangelho que se nesses momentos nós pudéssemos observar a nós mesmos a sangue frio,
Ou teríamos medo de nós, olha o que as pessoas que estão ao nosso lado sentem, né? Ou nos acharíamos ridículos. Imagine que ele por aí, que impressão produzirá nos outros? Essas mesmas, não é? Ou a pessoa sente medo, ou então nos acha ridículos. E o parágrafo conclui dizendo que, ou por respeito a nós mesmos, ou por amor ao próximo, né, a gente deveria se esforçar por vencer um pendor que nos torna objeto de piedade. Então, respeito que nós devemos a nós mesmos e aqui, por extensão, né, esse respeito que nós devemos aos outros. Por isso a gente deveria ter essa atitude de tentar controlar a cólera. Respeito por nós mesmos, para não nos passarmos por ridículos ou por pessoas a quem se deve temer, objetos de piedade, já que descontamos até em objetos inanimados. O controle desses acessos, repetimos, é dever de respeito a nós mesmos e, por extensão, respeito ao outro. Para vencer, também, né, no sentido de termos que vencer uma má tendência que nos faz objetos de piedade. Aqui nós vemos a cólera se manifestando e se dirigindo a objetos inanimados, o que mostra o quanto ainda temos que progredir. Um objeto inanimado não tem vontade nem intenção de nos prejudicar ou ferir. Aqui fica evidente que aquele que sente cólera está completamente submetido aos seus impulsos inferiores e precisa começar a se conhecer para se modificar. Bem, então, aí nós temos o parágrafo 4, penúltimo parágrafo, que diz que se nós ponderássemos que a cólera a nada remedeia, ela não resolve nada, né? Ela, pelo contrário, ela nos altera a saúde e compromete até a vida. Nós reconheceríamos então que nós somos a primeira vítima da cólera. Então aqui, ó, depois de identificada a causa dos acessos de cólera, começa a segunda parte do nosso tratamento, que é a ponderação. Precisamos ponderar sempre diante das atitudes da vida e, em primeiro plano, pensar nisso. A cólera não remedeia nada, ela não conserta nada, não resolve nada. Além disso, ela nos altera a saúde e compromete a vida. Uma outra consideração ou ponderação, né, que deve nos conter, parte do tratamento, né, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Nós fazemos as pessoas que convivem conosco infelizes. Segue dizendo, se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? Outro motivo aqui, né? Sentiremos remorso depois do acesso de cólera. E que pesar mortal, né, se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Então, retomando, aquele que sente cólera é vítima de si mesmo, a sua primeira vítima. Segundo ponto, sofrem também todos à sua volta, até aqueles a quem mais ama. Terceiro, o descontrole desses momentos de cólera pode levar uma pessoa a cometer atitudes graves, das quais ela poderá se arrepender profundamente. Essas ponderações devem ser constantes no pensamento daquele que quer controlar a sua fúria. Parte do nosso tratamento. E no nosso último parágrafo do Espírito Protetor, nós lemos que, em suma, em resumo, a cólera não exclui certas qualidades do coração, todos nós temos virtudes, né? Mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, mais um motivo do nosso tratamento, né? O de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Por isso, o controle desses acessos de cólera é um dever do cristão que deve começar então a conhecer melhor o seu interior, o seu íntimo, conhecer melhor a si mesmo e passar através desse tratamento, da identificação de seu orgulho, da ponderação que se deve fazer, da observação dos efeitos ao seu redor, começar a empreender o tratamento para o controle desses acessos de cólera. Vamos deixar um pequeno spoiler aqui, não é? O último item desse capítulo ainda falará sobre a cólera e continuará nos trazendo o tratamento para ela,
que a ideia de continuidade do próximo item já está dada. Então você que acompanha os nossos estudos, fique atento para o nosso próximo vídeo, pois ele continua dentro dessa temática e nos ensinará mais um pouco sobre como controlarmos a nossa cólera. Um fraterno abraço a todos, obrigado por nos acompanhar em nosso canal e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.